Olá, mais um exercício do livro Cálculo B, da Miriam Gonçalves e Diva Flame, sobre diferencial, que está lá no capítulo 4, sobre derivadas parciais e funções diferenciais, página 127, exercício 61. Bem, o enunciado está aqui embaixo, ó. Dos exercícios 59 e 62, calcular a diferencial das funções dadas nos pontos indicados. Então, a função que a gente vai calcular vai ser essa 61 aqui, o ponto 1, 2 e 0. Então, vamos lá. Então, a função do exercício 61 é a função w, que é igual a x vezes e elevado a 2z mais y. Então, aqui a gente tem uma função que depende de x, y e z. E a gente quer calcular a diferencial dessa função no ponto 1, 2, 0. Então, vamos lembrar, o que é a diferencial de uma função? É uma outra função, mas ela é feita de que forma? Então, a diferencial da função w vai ser uma função dada por... A gente vai pegar essa função w, derivar ela em relação à primeira coordenada x. Essa função que a gente encontrar aqui, a gente vai multiplicar pelo diferencial em x, né? Pelo dx. Mas, vamos derivar a mesma função w, a gente agora deriva em relação à segunda coordenada, que é o y, vezes dy. Mas, pega a mesma função, deriva em relação a z, que é a terceira coordenada, e multiplica pelo dz. Então, a diferencial é uma função que é feita de que forma? Pego a função original, derivo em relação a x vezes dx, mais pego a função w, derivo em relação a y vezes dy, mais a mesma função, derivo em relação a z vezes dz. Então, a derivada na qual, a variável, melhor dizendo, na qual a gente deriva, está relacionada com d que a gente vai pôr aqui. Se eu derivar em relação a x, vezes dx. Derivei em relação a y, vezes dy. Derivei em relação a z, vezes dz. Ok? Então, vamos lá. Derivando essa função em relação a x, o que a gente tem que lembrar? Eu tenho x vezes... Esse termo aqui não tem nada a ver com x. Então, a gente trata ele como se fosse uma constante. Então, x vezes uma constante, como que fica a derivada disso? Fica 1, que é a derivada de x, vezes a constante. Então, 1 vezes e elevado a 2e. Segunda parcela, mais y. Derivada de y em relação a x, o y é tratado como uma constante, então isso aqui dá 0. Então, fica 0. Então, 1 vezes e elevado a 2e mais 0 vezes dx. Mas, vamos pegar a mesma função e agora vamos derivar em relação a y. Então, nessa primeira parcela, a gente não tem y. Então, é uma constante em relação a y, é como se fosse um número. Derivar, então, essa parcela em relação a y dá 0. Mas... essa parcela aqui, quando eu derivo em relação a y, dá 1. Então, vai ficar 0 mais 1, vezes dy. Agora, derivando esta função em relação a z, a gente tem o x que é tratado como se fosse uma constante. Então, a constante vezes e elevado a 2e, mais y. Y é uma constante em relação a z. Então, como que fica a derivada de uma constante vezes e elevado a 2y? Então, vai ficar a constante vezes, vamos lembrar aqui, como que a gente calcula a derivada de e elevado a uma função de z, se eu quero derivar em relação a z? Então, fica e elevado à função de z vezes a derivada dessa função de z. Então, derivar e elevado a 2e em relação a z vai ficar e elevado a 2e vezes a derivada de 2e em relação a z dá 2. Mais a derivada de y, considerando que é uma constante, derivando em relação a z, dá 0, vezes dz. Então, agora, simplificando as expressões aqui, 1 vezes e elevado a 2e dá e elevado a 2e, mais 0 não entra, vezes dx. Mais 0 vezes 1 dá 1, vezes dz, fica o próprio dz, mais x vezes e elevado a 2e vezes 2, mais 0. Então, isso aqui vai ficar 2 x elevado a 2e vezes dz, ok? Então, esta aqui é a diferencial da função w. Então, a diferencial da função w vai ficar e elevado a 2e vezes dz mais 2x elevado a 2e dz,
Agora, a diferencial aplicada no ponto 1, 2 e 0, o que que a gente faz? Vamos substituir o x por 1, vamos substituir o y por 2 e vamos substituir o z por 0. Então, vai ficar e elevado a 2 vezes 0 dx, mais dy, mais 2 vezes, vamos substituir o x por 1, então 2 vezes 1, e elevado a 2 vezes o z. O z a gente vai substituir por 0, vezes dz. Então, vai ficar e elevado a 2 vezes 0, fica 0. E elevado a 0 dx, dy, 2 vezes 1 dá 2, e elevado a 2 vezes 0 dá 0. Agora, lembrando que qualquer número diferente de 0, né? Então, há um número qualquer diferente de 0. A elevado a 0, por definição, é 1. Então, e elevado a 0 dá 1. 1 dx fica dx, mais dy. Isso aqui vai ficar 1, vezes 2 dá 2, dz. Então, a diferencial da função w aplicada no ponto 1, 2, 0 vai me dar a função dx mais dy mais 2 dz, ok?